Olá, meus amigos, boa noite. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Hoje nós tínhamos um estudo sobre o livro de 1 Pedro. E só para não passar aqui no dia corrido, eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Não vou trazer o estudo, mas vou trazer só uma palavra de reflexão com o tema Aonde está o meu Senhor, Eu sou uma pessoa órfã de pai. Tem pessoas que tiveram a infelicidade de ter, pai, assim, não conheço meu pai. E tem pessoas que não tiveram pai e mãe, ou perderam, ou uns perderam o pai. E sabe que o termo órfão, principalmente num país nosso, pobre, qualidade de vida que agora subiu, mas era muito pequena, é quase uma realidade dos brasileiros ser órfão em algum momento. E o órfão, por si só, ele cria uma carência, porque o pai e a mãe eles são insubstituíveis, e a gente coloca sempre alguma coisa no lugar. Então eu queria trazer uma palavra, quando nós nos sentimos órfãos de Deus, né? Aonde está o meu Senhor? Esse é o tema da minha reflexão. E da onde nós estamos tirando isso? Eu estou indo lá no Evangelho de João 20, do 10 em diante. Porque quando Maria, ela vai procurar Jesus, A Bíblia diz, se você ler, quiser estudar, você vai ver que em João 20, os discípulos procuram e vão embora, mas Maria, ela usa um termo muito lindo, Onde está o meu Senhor, Onde está Jesus? Será que a igreja hoje, a igreja de Deus, ela sabe onde está o seu Senhor, Nós sabemos onde está o Senhor, porque é uma coisa muito interessante, Quando você vê, a figura do desviado, você vê que há algum tipo de distorção de quem é Jesus. Porque a própria palavra fala em 1 João que aqueles que são de Deus, não sairiam, se fosse nós, estariam conosco, não dando uma supremacia a quem é de Cristo, mas mostrando o porquê que aquela pessoa se afasta, Porque o Jesus, aquele que se une ao Senhor, torna-se o mesmo espírito com ele. Então, nós vemos hoje pessoas desiludidas, nós vemos pessoas que saem da igreja e viram ateu, nós vemos pessoas que servem ao Senhor e, enfim, não reconhecem Deus como sendo. Há pessoas decepcionadas nas provações. Então, isso daí mostra que essa pessoa nunca conheceu Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, Ele é soberano, ele é o Deus presente, ele é Emmanuel, Deus conosco, Príncipe da paz, um Senhor que está conosco em todo momento. Então, desde o momento, que nós, estamos aqui e de alguma forma sentimos desiludido com o Senhor, algo se perdeu, Ou no caminho, ou no começo, ou não foram apresentados, É muito ruim quando você quer conhecer um Deus que soluciona problema. Eu sempre falo, o melhor do Evangelho é Jesus. O melhor do Evangelho é ter Deus e desfrutar as coisas que ele proporciona. Em João 20, 10 vai falar o seguinte: então os discípulos voltaram para casa. Os discípulos, não achamos, foram embora. Mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do templo. Enquanto chorava, baixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Versículo 13. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Ou seja, levaram o meu Senhor. Aonde está Jesus? Então isso é tão ruim quando um servo de Deus pergunta onde está Jesus, porque nós não estamos aqui tirando a dificuldade daquelas pessoas que viram um homicídio, A gente passa hoje numa estrada e quem já viu uma cena bruta local de um crime. Elas viram Jesus ser transfigurado, ser humilhado, uma morte brutal, a crucificação de Jesus. Então é óbvio que elas estavam ali num trauma absurdo. Mas Jesus, ele explicou tudo isso, que ele iria de sofrer, que ele ia de padecer, que ele tinha que ser entregue e que ele ressuscitaria. Mas o que aconteceu? Esqueceram. Você vê que quando Jesus, lá na frente, no 19 diante, Jesus aparece aos seus discípulos, eles não acreditavam, pensavam que era um fantasma. Então, a Bíblia diz, erreis porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Todas as nossas perdas, né,
em algum momento da nossa fé, é por um desvio da fé, é por um desvio do ensinamento bíblico. Deus nunca falha. Uma vez eu ouvi um grande pastor falar, ó, desespero é falta de fé. E quem não teve desesperado, né? Quem de nós não teve? E, poxa, você ainda está provado, ainda tem que ouvir que você não tem fé, mas é verdade. Depois a gente tem que ter essa humildade, né? Para reconhecer que desespero é falta de fé. Deus nunca saiu do controle. Os céus não estão em crise. Deus há de abrir portas onde não existe. Deus não é uma pessoa poderosa. Pessoas poderosas fazem várias coisas acontecerem, mas tem limitações, né? Quando que você imaginaria que o presidente dos Estados Unidos teria uma conta de uma rede social bloqueada, né? Isso é uma relação de poder, né? Um presidente, né? Um ditador, como vários, morrem. Tem doença lá, todos os recursos da medicina e morrem, ficam doentes. Mas Deus é maior do que ter poder. Deus, ele é Deus, ele chama a existência onde não existe. Então Maria, ela perdeu um pouco desse foco. Não é uma crítica, todos nós perdemos, né? Mas o interessante é que os seres espirituais, os anjos, né? Eles não têm essa linguajar nossa, né? Calma, Cris, você está chorando. Mulher, por que você chora? Ou seja, eles não conseguem muitas das vezes compreender a dimensão da nossa pequena fé, né? Porque são seres que têm uma, uma proximidade maior. A Bíblia vai falar que, em 1 Pedro, até que eu estou estudando, né? Que é uma honraria que eles queriam pregar o Evangelho e Deus deu a nós, que a gente tanto despreza. Ah, Senhor, eu não quero mais pregar. Ah, Senhor, eu não quero mais ensinar. Ah, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Toda hora a gente está desprezando a obra de Deus, mas que honra seria essa, a gente ter essa dimensão. E ela faz essa pergunta, onde está o meu Senhor? Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Olha que coisa interessante. Ela não sabia aonde estava o seu Senhor e ela conseguiu a segunda parte da cegueira da falta de fé. Quando você olha para o problema, ele te ofusca, que é, ela já estava vendo Jesus. A Bíblia diz no versículo 14, tendo dito, voltou-se e viu ali, viu Jesus em pé, mas não percebeu que era Jesus. Jesus perguntou, mulher, por que choras? A quem procura? Olha que coisa tremenda. Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu irei. Jesus disse, Maria. Então, quando ela ouviu a voz, aquela voz, né, que é única, que é a voz de Deus, aí ela falou em hebraico, Rabone, quer dizer mestre, e disse, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz, eu voltei para meu Pai, vosso Pai que é Deus. Eu vi uma pregação uma vez de um pastor, muito interessante, quando ela confunde Jesus com o jardineiro, e aí falando sobre o lado da depressão, né? E a depressão tira isso da vida, né? Ofusca o brilho da vida. Eu achei interessante. O depressivo não sabe que é o sol. O depressivo ele pode estar lá no topo da Vieira Solta, olhando para o mar. Ele pode estar no iate do Caribe, que ele consegue ver a vida. Porque a depressão suga energia, ela suga esse ânimo de ver coisas, né? Então, nada impede, né? É uma conjectura que ela estivesse, né? Num estado de uma depressão pós-traumática. Mas não é aqui a questão dar diagnóstico a ninguém, mas é a questão de aonde está Jesus, para onde levaram, e olhar a Jesus e não reconhecer. Onde está Jesus, querido? Será que Jesus hoje está nas igrejas? Será que ele está em todas? Será que Jesus está na tua casa? Será que você consegue ver o agir de Deus? Como está a tua vida diante de Deus, né? Eu sei que ela acordou quando ela ouviu a voz de Deus. Como você ouve? Ore, leia a palavra de Deus, desperta desse sono e creia que Deus vai estar onde você está. Ele está no céu, Ele está aqui, Ele não está longe de nós. Certa feita, outra passagem, quando ficavam olhando para Jesus, né, o Atos do Apóstolo fala sobre isso, olhando Ele ascendeu ao céu, aparece também antes, fala, por que vocês estão olhando Ele lá? Né? Ele não está longe de você. Então Jesus ele está conosco em todos os momentos. Aonde está o meu Senhor? Ele está agora ouvindo você. Ele está agora ouvindo o teu choro. Ele está agora entrando com providência. Aviva a tua fé. Deus é contigo, nada vai te faltar. Deus irá te suprir. Creia nessa palavra profética. Não permita que você confunda Jesus com qualquer.
Não é o demérito do qualquer ser um jardineiro. Poderia ser o maior cargo que fosse, um magistrado, um sacerdote. Jesus não pode ser confundido com ninguém. Jesus, ele é Deus. E ele, sendo Deus, ele tem que ser tudo na nossa vida. E eu encerro com essa pergunta: aonde está o meu Senhor? Ele está aqui. Ele está conosco quando oramos. Ele está conosco quando estamos passando por um momento difícil. Não é uma passagem bíblica, mas é um poema, né? Das pegadas de areia, né? A pessoa via toda a vida 4 passos, né? E, no momento, e depois de determinado momento ela viu 2 e questionou: Senhor, nos momentos mais difíceis eu só vi 2 passos, né? E aí Jesus fala: foi no momento que eu te carreguei nos braços. Ela queria ali falar que se sentia sozinha. Não. Há momentos na nossa vida que a gente olha atrás e não sabe como passamos. O Senhor é conosco. Aonde está o seu Senhor? No mesmo lugar de sempre, quando você teve dias bons. No centro da vontade. Nada pode fugir das potentes mãos de Deus. Nada pode fugir do controle de Deus. O seu Senhor está aí contigo. Que Deus te abençoe e fale melhor o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.